as etapas do cuidado das nossas crianças com condição crônica, com as nossas crianças com indicação de cuidado paliativo. E a gente tem um grande prazer de ter a Nina Girão, nossa colega que trabalha conosco há um bom tempo, né, Nina? Já tem experiência aqui no Hospital Infantil Albert Sabin e trabalha aqui conosco na Unidade de Cuidados Prolongados. Querida Nina, a palavra é sua. Bom dia, gente. Primeiro eu queria agradecer esse momento, né, que foi Quando a Sinara me chamou, eu fiquei pensando, o melhor interesse do menor, né, de quem é a voz. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que é um momento muito oportuno para a gente focar em uma lei que eu acho que todo mundo sabe que existe, mas nem todo mundo conhece, né, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é a principal legislação, né, e uma das mais atuais do mundo, em que a gente vai tratar do direito da criança e do adolescente. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o ECA. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem a Constituição de 88, né? E nela traz no seu 7º capítulo falando sobre a família, a criança, o adolescente e o idoso. E um dos artigos que deu origem ao ECA é o artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e exploração. E opressão, né? Perdão. Então, assim, é uma missão difícil para qualquer lei, conseguir assegurar todos esses direitos, né? E a gente vai poder esmiuçar um pouquinho dos o que principalmente o ECA nos traz com relação a isso. E é um conjunto de normativas jurídicas, né, que ele complementa esse artigo, ele vem para esmiuçar o artigo 222 da Constituição, e ele vem como um divisor de águas no sentido de que ele começa a diferenciar crianças de adolescentes, né, que principalmente isso é algo muito importante quando a gente tem essa lei sendo publicada em 1990, que também ela vem como forma de pautar políticas públicas que possam oferecer e garantir todos esses direitos que esse artigo nos traz. Como eu já falei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das legislações mais avançadas do mundo, né? Porque ela traz tanto os direitos como ela traz obrigações para as crianças e para os adolescentes. E ela também faz um chamamento de todos os responsáveis por esses indivíduos, né? Como a gente já mencionou, a criança e o adolescente, ele é toda a sociedade, a família, o poder público, todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento seguro desses indivíduos. E ela é uma das principais legislações que trazem isso de forma organizada e que realmente fomentam a implementação de políticas públicas. A trajetória de promulgação do ECA, né? O ECA, ele vem já de um processo de movimento político dentro do país e um movimento político mundial também. Né? A gente vem dessa época da pós-ditadura, de quando
a gente começou realmente a ter voz e vez dentro da nação e não sofrer mais com o governo ditatorial, o governo fascista. E aí a gente tem esses marcos importantes, né? Em 1979, se começa a elaboração da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente na ONU, né? E o Brasil se faz presente. Logo após o fim da ditadura, a gente também tem um movimento que eu não sei se todo mundo lembra, mas foi o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né? Realmente foi um movimento que foi muito publicizado, que foi após a ditadura que eles passaram a ser enxergados, né? Que a gente não conseguia ver essas crianças como crianças, né? Elas viviam marginalizadas, não tinham voz, elas não eram vistas, elas eram realmente excluídas. E nesse ano de 85 é que começa esse movimento dessas crianças, dos meninos e meninas de rua, né? Em 86 se tem um encontro nacional dos meninos e meninas de rua, né? E aí eles vêm trazendo todas as questões prioritárias que deveriam ser analisadas pelo Estado, né? E deveriam ser combatidas. E neles muito a questão da exploração sexual, né? Realmente da insegurança alimentar, de toda a dificuldade de habitação, moradia, tudo isso vem à tona dentro dessas crianças que já dentro do seu espaço de vivência de rua, já conseguiam se movimentar, né, para conseguir ter vez e voz, né? Isso foi um momento muito importante dessa época. Em 87, a gente tem a instalação da Assembleia Constituinte, e a elaboração da primeira emenda, que foi a criança prioridade nacional, né? Em 88, a criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a promulgação da Constituição Federal. Né? E aí, como eu disse, a Constituição já traz como dever do Estado e da sociedade zelar pelo direito das parcelas que têm menos chance e precisam de mais assistência, como a criança, os idosos, a família como um todo. E a partir daí a gente começa a ter outros movimentos que são internacionais, né? Que é a Convenção sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente na ONU, o segundo Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o Fórum Nacional da DCA começa a elaboração dos anteprojetos que vão dar início à questão realmente da legislação em si, o ECA, né? O Brasil adere à Convenção dos Direitos Humanos, né, da ONU, e a partir daí se tem, em 1990, a promulgação do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é a partir dessa legislação que a gente vai ter realmente os direitos fundamentais da criança e do adolescente e as vertentes de atuação das políticas públicas para a garantia desses direitos. Aí a gente tem como direitos fundamentais o direito à vida e à saúde, o direito à liberdade, ao respeito à dignidade, o direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, e o direito à profissionalização e proteção do trabalho, que realmente vem para regulamentar essa questão, né? Que na época, muito antes, toda a história do país, a gente teve muito as crianças e os adolescentes como força de trabalho motriz do país, né? Que não eram enxergados, que não tinham seus direitos visualizados e respeitados. Então, é uma parte que a gente muitas vezes nem consegue entender, mas que é uma parte que é assim, fenomenal do ECA, realmente essa regulamentação do direito ao estudo, à profissionalização, a você colocar
as regras para que esse adolescente entre no mercado de trabalho, como deve ser, o que é que esse empregador deve estar promovendo para essa criança. Então, assim, é uma condição de aprendizado, não é somente uma força de trabalho, e isso é, assim, muito revolucionário em termos de legislação. Por isso que o ECA é uma legislação muito famosa no mundo todo. Com relação ao direito à saúde, né? O Estado deve garantir de forma universal, integral e sem deixar de lado os princípios da equidade, prestando serviços de promoção, proteção, recuperação através de políticas públicas, né? A gente vem no momento assim, de muita efervescência política, de várias vertentes políticas, e muitas pessoas trazem que o funcionalismo público, que isso está ultrapassado, que a gente deve montar novas barreiras, que as pessoas devem investir no que elas acham que é correto, muitas iniciativas privadas, mas a gente precisa sempre salientar, sempre bater na tecla de que política pública é política perene, política pública é política que, sim, tem mecanismos de criação, mecanismos de controle, certo? E por isso que elas devem ser tão valorizadas. Elas não são criadas da noite para o dia, elas têm fundamentos, assim como vocês estão vendo que tanto o ECA traz muitos desses fundamentos para a criação dessas políticas públicas que venham a assistir a criança e o adolescente, né? Então, a gente precisa estar atento com outras iniciativas que não sejam políticas públicas, que não façam parte realmente da legislação e sejam asseguradas, porque são políticas que têm sua fonte de custeio garantida, são políticas que têm comissões e órgãos para estar regulando e regulamentando essas políticas, né? Então, tudo isso a gente precisa observar com muita cautela quando a gente pensa em desmonte de políticas públicas. A prioridade na proteção à saúde, né? Por si ser um público que é um público vulnerável, que a gente chama, eles têm sim prioridade na atenção, na proteção à saúde. A criança ou adolescente deve ter prioridade total pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público, tá? Acesso a serviços de saúde. Esses serviços de saúde, eles têm que ser ofertados de forma qualitativa, né, com qualidade, e tem que se incluir todos os âmbitos, a assistência hospitalar, a atenção básica, e sim com prioridades de urgência e emergência, né? Então, a gente vê que deve-se conseguir fazer a promoção, né? Deve-se ter, com base na proteção, a gente deve ter a promoção e a prevenção da saúde, mas a gente também tem que dar assistência em termos de urgência e emergência, né? E priorizando os casos que são mais urgentes em ação. Né? A prevenção de doenças também, o Sistema Único de Saúde deve promover os programas de assistência médica, odontológica, prevenção de doenças que afetam a população infantil, com diretrizes específicas para essa população, né? Então, por isso que a gente tem muitos programas, tanto de vacinação, como programas odontológicos, que são incorporados à saúde na escola. Quem trabalha na atenção básica, ou já teve a oportunidade de trabalhar, a gente consegue ver quanta parceria a gente tem nessa questão de promoção e assistência à saúde com as escolas, né? Isso é fundamental para a gente conseguir construir essa noção de saúde, tanto de saúde individual como de saúde pública, né? De saúde comunitária. A atenção à gestante e à criança, né? Foi uma das importantes conquistas a gente ter a política da gestante, né, na atenção básica, garantir essa assistência, né, ter no papel, realmente,
a questão das consultas de pré-natal, os exames que devem ser realizados, né? A gente tem, inclusive, o direito aos exames após o nascimento dos rastreamentos genéticos, né? Então, a gente tem o teste do pezinho, né? A gente tem toda uma política voltada para a prevenção nessa área, né? E isso está colocado também no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E, mais uma vez, ele traz que a responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado. Todos são responsáveis para garantir essa proteção, né? E o Estado tem um papel fundamental porque ele precisa ofertar os serviços, implementar esses serviços e garantir que esses serviços... Nina? Oi? Ah, aqui deu uma cortadinha. Pode continuar. Pronto. A atenção especial a adolescentes. Mesmo que a gente sempre considere o adolescente como um indivíduo que não é completamente responsável, né, não é um adulto, ele não tem total responsabilidade sobre ele. Ele, sim, é um indivíduo que tem direitos, tá? E o Estatuto da Criança também prevê esses direitos. O adolescente, ele não pode ser visto apenas como um indivíduo que está no lado do seu direito pessoal, com um representante legal que vai ali impor as suas vontades. Não é isso que a lei diz. A lei diz que a gente tem essa divisão de criança e de adolescente exatamente por entender que são etapas diferentes do desenvolvimento, né? E que o momento da adolescência é um momento de construção, de autoafirmação do indivíduo, é um momento onde ele já consegue ter, saber o que de fato ele quer, né? Por mais que ele seja um adolescente, não seja totalmente responsável pelos seus atos, ele sim tem os seus direitos e ele deve ser olhado de forma diferenciada, sim. É muito comum a gente, principalmente no ambiente da saúde, no ambiente hospitalar, tá voltando a nossa atenção somente aos pais e aos responsáveis, né? Isso é algo que a gente precisa estar repensando no nosso dia a dia com muita frequência, porque a gente muitas vezes anula esses indivíduos, esses adolescentes, né? Muitas vezes eles não são nem olhados por nós, a gente não para um momento do nosso dia para ver se esse adolescente consegue compreender aquele momento que ele está passando, né? Qual é a sua doença, quais são os prognósticos. A gente pensa que esse adolescente não é capaz de entender ou que isso psicologicamente vai fazer mal para ele, mas entendam que essa falta de comunicação é também uma violência, tá? E então, a gente precisa, sim, compreender que o adolescente tem os seus direitos e tem, sim, voz na escolha do seu tratamento, de tudo como vai ser. E a gente tem sempre a figura dos pais, que é uma figura muito complexa com relação a essa questão das comunicações, né? Porque a gente sempre tem alguém entre o profissional de saúde e o paciente, né? Que é aquele responsável legal por ele. E a gente tende a nos dirigir somente a ele, para evitar muitas vezes conflito. Nem sempre o que aquele responsável legal quer é o que aquele adolescente ou aquela criança quer. Né? Estou focando aqui no adolescente porque o ECA traz claramente que o adolescente tem esse direito de opinião, de voz, mas a gente precisa acolher não só o adolescente, as crianças também que estão ao nosso redor, elas compreendem sim, elas estão ali, estão escutando tudo que a gente fala quando a gente passa no leito, né? E essa falta de comunicação direta a elas pode estar gerando muito mais sofrimento psíquico do que você achar que você está conseguindo esconder qualquer coisa que seja dessa criança ou desse adolescente, tá? Com relação ao direito das crianças hospitalizadas, né? O ECA diz que a gente
tem direito ao acompanhamento familiar, que isso é, apesar de ser uma coisa muito óbvia, é uma coisa nova, tá, gente? Até 20 anos atrás, mais ou menos, eram poucas as instituições de saúde que permitiam a permanência do acompanhante dentro da instituição hospitalar, certo? Questão da privacidade, tá? É importante, assim, por mais que a gente pense, é um contexto que é um contexto de internação, digamos, coletiva, tem muitas pessoas dentro do mesmo espaço, a gente não tem condições de dar individualidade dentro do espaço, do ambiente para aquelas pessoas, mas a gente consegue minimamente dar a privacidade, né? Vai você ter o mínimo de respeito no trato com o indivíduo. É quando você vai lá falar, você simplesmente se reportar com respeito, você perguntar se aquele momento é momento oportuno para fazer isso, ou então você explicar o porquê que tem que ser aquele momento. Eu vou administrar um antibiótico. Olha, tem que ser nesse momento. Por quê? Porque esse é o horário, porque tem que ser assim. Muitas vezes a gente acaba sendo mecânico no processo do cuidado dentro das instituições hospitalares, e isso vem da falta de comunicação dentro da pediatria, mais ainda pela dificuldade e complexidade da comunicação. Mas esse é o mínimo que a gente precisa ter de respeito ao indivíduo, certo? A gente ainda tem o ambiente hospitalar como um ambiente muito policialesco, né? É um ambiente onde você tem normas, rotinas, um funcionamento muito fechado, restrito, e que essas normas, rotinas e essa dinâmica de funcionamento ferem diversos direitos dos indivíduos, não só da criança e do adolescente, mas no caso da criança e do adolescente, mais ainda, porque um dos direitos que eu vejo como fundamental e que a gente precisa ao máximo tentar respeitar é o direito de convivência comunitária, né? É o direito à educação, é minimamente o direito ao lazer. E isso a gente não coloca como uma linha de cuidado dentro do ambiente hospitalar. A gente tem tantas outras prioridades, eu entendo essas prioridades, mas às vezes esses direitos podem ser assegurados com pequenos gestos, né? É um momento em que você consegue proporcionar um momento de brincadeira, um jogo, às vezes a vinda de um profissional de pedagogia para conversar com ele sobre o que ele estava vendo na escola, tentar fazer algum tipo de educação fora do ambiente, né, escolar. A gente já teve alguns casos que a gente conseguiu isso, ainda bem. Faz assim, deveria fazer parte da política, ainda não é algo que realmente está sendo implementado, tá? Mas o direito à educação, ele perpassa os muros da escola. Então, a educação, sim, ela deveria ser continuada, tanto em ambiente hospitalar, em internações prolongadas, como em casa, os pacientes que estão impedidos de ir até a escola, sim, deve ir até eles, né? Então, são coisas que dentro do complexo saúde e doença, muitas vezes são colocadas de lado por não ser prioridade. Mas é a construção de história daquele indivíduo, é a construção de história daquela criança. E a gente precisa se atentar, sim, a esses detalhes, né? E, por último, eu trouxe aqui a adoção da medida de proteção em caso de maus tratos. É por último, mas está longe de ser o menos importante, talvez seja o mais relevante, tá? Quando a gente volta e pensa lá que a criança deve ser cuidada e deve ter voz dentro da sociedade, da comunidade, da família e do Estado, né? E a gente tem uma criança que está sofrendo qualquer tipo de maus tratos, seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele sexual, nós, enquanto profissionais de saúde, dentro da nossa ética profissional, nós temos o dever de notificar
esses casos, tá? Esse tipo de conduta é uma conduta que vai interferir na vida inteira do indivíduo, certo? E muitas vezes a construção dessa criança, tendo essa questão dos maus tratos, da violência, como algo pertinente a si, pode colocar essa criança em risco, esse adulto em risco, né? Então, assim, você conseguir, no momento de identificar uma suspeita de maus tratos, você precisa estar, sim, notificando os órgãos competentes, certo? Que, no caso, é o Conselho Tutelar, primeiramente, e depois nós temos outras instâncias, né? Nós temos o Ministério Público, as promotorias da criança, nós temos as varas infanto-juvenis, e todo um complexo jurídico que está ali na defesa daquela criança, tá? Então, é o que eu sempre falo, você erra quando você fecha os olhos. Você não erra quando você suspeita de algo e a gente descarta essa suspeita. Você erra quando você fecha os olhos para essa suspeita. Então, isso é o ponto principal que eu queria trazer para vocês. É muita coisa, tá, gente? Sim, é um mundo de coisas. Impossível a gente, em 30 minutos, conseguir abordar mais do que isso. E também eu queria conversar com vocês sobre isso, o que é que vocês acham sobre essa questão do ambiente hospitalar, do trabalho em saúde com crianças e adolescentes, sobre a garantia dos direitos dessas crianças dentro de unidades hospitalares e de serviços de saúde, e quais são, assim, os mecanismos que vocês conseguem enxergar como mecanismo de enfrentamento a tudo isso, né? Que a gente minimamente conseguir garantir o direito da criança e do adolescente. Então, era isso. E aí, eu queria fechar com uma frase da doutora Zilda Artes. As crianças, quando são bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos que as crianças. E lá, menina Nina. Onde é que eu começo? Muito obrigada. Eu acho que é um tema que, quando a gente separou, assim, faz parte de tudo da linha de cuidados e, na verdade, é o início, né? Porque se eu não entendo o que são os direitos das crianças e dos adolescentes que a gente cuida, vai contra meio que tudo que a gente fala do cuidado paliativo, né? Então, se eu entendo que o meu paciente tem o direito de ser cuidado na forma física, espiritual, psicológica, social dele, né? E aí entra muito o que você colocou, né? De eu identificar o que ele tem de direito de acesso à comunidade, à questão escolar, e isso gera sofrimento. E aí, se eu não entendo isso como o direito dele, eu não entendo que isso pode gerar um sofrimento para ele. Se eu não entendo que ele tem direito a ser comunicado sobre os cuidados com ele, eu não entendo que ele tem direito. E eu não entendo isso como sofrimento, né? Então, assim, tudo vai se comunicando, né? E aí, no final do meu tratamento físico, ok, e aí, de repente, esse paciente aí cai na unidade de cuidados prolongados. Aí, esse meu paciente está aqui internado, 30, 60, 90, 120 dias, e você fica, e aí, o que que eu estou propondo de cuidado, de qualidade e de planejamento para essa criança? Às vezes está na UTI esse tempo, que só são paredes brancas, né, privado de contato social, de contato familiar, privado de brincar, que é um direito, né, sem privacidade, e aí um adolescente sendo tocado por terceiros o tempo todo, e não é besteira, né, gente? Então, uma hora quando você está diante de um quadro agudo ameaçador da vida, mas e depois quando ele só tem a sua condição crônica complexa?
e ele está com a possibilidade de ser reabilitado, ou é um controle de sintomas e eu não posso mais curar. E aí a gente fala de qualidade de vida, né, Nina? Então, de quem é essa voz, né? Quem é que defende esses direitos, né? Se eu não entendo que eu tenho o dever, como qualquer membro da sociedade, e mais ainda como profissional de saúde, de falar por eles também, eu me esquivo, como você muito bem falou, né? E eu acho que a gente não entende isso, porque eu acho que a gente, não sei se a gente como, e aí eu gostaria que eu acho massa que você tenha deixado espaço para a gente conversar, porque eu não sei se a gente naturalmente passa por esses processos de formação, a gente discute, ou talvez quando a gente na faculdade não tem a maturidade para compreender, né, a seriedade disso. Eu acho que culturalmente nós, como sociedade, não entendemos a criança, e aí a gente trata ele mais como um objeto do que como um indivíduo com autonomia. Eu acho que tem muito isso culturalmente na nossa sociedade. O adolescente, coitado, ele está no buraco, né? Nem o pediatra cuida dele, nem o adulto cuida dele, né? E aí a gente está vendo muita coisa acontecendo agora recente, exatamente por essa comunicação que você colocou, né? E aí eu queria um espaço, assim, para o pessoal falar. Tem um pessoal que trabalha com NEL, tem um pessoal que trabalha com TI, tem de tudo, e tem a equipe multi toda aqui. Eu não sei se alguém gostaria. Eu vi aqui o Joaquim parabenizou, Nina, você, Beatriz, colocou colocações necessárias para a prática da pediatria, parabéns. Saber de quem cuidamos a nível legal e é um divisor de águas no processo de tomada de decisões e planejamento. Aula obrigatória para todo mundo que cuida de crianças. Totalmente, 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 Bia. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Daqui a pouco eu vou trazer uma situação. Ou tá todo confortável ou tá todo mundo com caroço de manga no pescoço? Porque eu tô com caroço de manga no pescoço. Eu tô tentando falar, mas estava meio barulhento, né? Enfim, eu queria mesmo parabenizar a Nina pela apresentação. Eu acho que essa pauta no cuidado da pediatria ela é muito necessária, porque ela diz muito sobre quem nós cuidamos e como a gente pode transformar o nosso objetivo de cuidado, né? Entendendo que essa criança ela tem que ser protegida, o interesse dela se sobressai, né, a todos os interesses ao redor. Então, eu estava muito ansiosa por essa aula da Nina. Eu até toda semana falava para ela que eu estava aguardando por essa discussão, porque eu acho que é muito necessário, é muito rico. Eu queria muito que esse momento fosse oportunizado sempre que houvesse, né, um espaço para discussão sobre pediatria, porque eu acho que é isso que muda muito o cuidado na área da saúde, né? Cada área vai ter sua especificidade, mas a pediatria, a gente vai ter essa margem do cuidado da família, do cuidado enquanto profissional, das decisões da criança, e onde a gente vai conseguir se alocar para nortear essas decisões é no ECA, como a Nina bem colocou, assim. Eu acho que foi cirúrgico. Espero muito essa aula no YouTube para reassistir várias vezes e para replicar aí para todo mundo que trabalha com pediatria, que trabalha com crianças. Parabéns, Nina. Eu queria até, não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas trazer uma situação, Nina, que tem me trazido, assim, eu tenho tido muito desconforto sobre isso da violência, sabe? Não só violência sexual, mas violência física, violência psicológica, porque para mim não existe vulnerabilidade maior do que a nossa criança com deficiência. E às vezes a gente, quando está lendo sobre o assunto, a gente vê muito a criança e o adolescente que em literatura já é vítima dessas situações de violência no ambiente domiciliar e tem muita dificuldade de vir à tona os relatos das violências, porque está no seu ambiente domiciliar e normalmente é a escola que identifica, e aí as nossas crianças não têm acesso ao ambiente escolar em muitos cenários. E às vezes existe, e aí a gente vê mais em literatura, filmes, essas coisas, uma perspectiva de tipo, quando eu virar adulto, eu saio desse ciclo, né? As minhas crianças não saem desse ciclo muitas vezes. Por quê? Porque elas são eternamente dependentes dos cuidados diários. E aí compartilho aqui, na verdade, essa angústia, porque pelo menos o de violência sexual é algo que a gente tem o contato mais próximo por conta do ponto de luz aqui no SEIB,
E eu já comentei na atividade, eu acho que da Bárbara, na sexta-feira, que a gente não tem nenhum caso dos nossos meninos notificados. A gente tem casos de crianças com transtorno do espectro autista, mas crianças que têm capacidade de deambular, crianças que algumas têm capacidade de verbalizar, dependendo do nível do autismo delas. Então, assim, e as minhas crianças que são hipotônicas com nível de consciência preservado, e as minhas crianças que, mesmo sem ter o nível de consciência preservado, têm uma patologia mais grave, mas que são acamadas, né, que não conseguem ter uma autodefesa. Onde estão elas? Elas não estão sendo identificadas. E eu me questiono mesmo, será que a gente, como profissional de saúde, pode estar se esquivando na identificação de algumas dessas situações? São situações bem atípicas, Sinara, bem atípicas, assim, mas nós já tivemos casos, sim, né? Não só um, mais de um. São casos bem revoltantes, porque realmente se trata de indivíduos que não têm a quem pedir socorro, né? Normalmente, o momento onde vai ser identificado vai ser no momento de internação hospitalar, né? Vai ser no momento mais agudo, inclusive, né? No momento, muitas vezes, pelo menos os casos que eu acompanhei foram identificados em ambiente de UTI, né? São exames mais aprofundados que realmente chamam a atenção do profissional Ou de até saúde. porque sai da guarda da Sim, vistoria até do responsável, né? sim, exatamente. E Né? aí eu Assim, deixo aí a gente até notifica, a gente segue com todo o protocolo, sim, mas tudo com que toda a parte que é judicial, é de processo de criança e adolescente, ela é mantida em sigilo, né? E sim. ainda bem que você não sabia, Ainda bem. porque Não é para saber. não Que é bom. para saber, né? A gente às vezes acha que não existe, existe. É muito realmente, a identificação é muito mais difícil. A gente sabe que com certeza tem um número muito maior de crianças e adolescentes que são restritos ao leito, que sofrem esse tipo de violência, né? Isso é óbvio, mas a gente consegue identificar nesses casos, né, de uma internação mais aguda. E é importante que as pessoas mantenham sigilo, né? A gente faz a suspeita, a gente chama a equipe multi, a gente notifica, a gente segue com o processo normal, sempre lembrando que o hospital não é perícia, o hospital não é policial, o hospital não investiga nem culpabiliza ninguém, né? Eu sempre estou batendo nessa tecla. A nossa obrigação enquanto profissional de saúde é suspeitar, identificar, apontar o que a gente está vendo e o que a gente escuta. Nada além disso. Todo para frente, a gente tem toda uma rede de conselho tutelar, Ministério Público, promotorias da infância e da adolescência e varas da infância e da juventude que estão aí para cumprir esse papel. Não nos cabe adentrar a essa esfera, né? Porque muitas vezes a gente acaba querendo saber e querendo investigar, não. Né? E E aí assim eu são a acho que forma entra de no se... que e eu acho que entra no que você falou, né? As nossas crianças e adolescentes têm direito à privacidade deles. Sim. Com certeza. Assim, e isso é uma forma também do profissional de saúde sentir que ele está cumprindo o seu papel e, ao mesmo tempo, ele não se ferir ou remoer aquilo enquanto indivíduo, né? Porque a gente precisa entender que isso é a nossa realidade. Se a gente não enxerga que isso acontece, a gente está fora da realidade, a gente está à parte desse mundo, né? É Esse verdade. tipo de violência é recorrente. Nós somos referência de atendimento de ponto de luz criança e adolescente no estado do Ceará, e nós temos todos os dias atendimento nessa área, todos os dias. Então, não é uma coisa pontual, não são poucos, são muitos, e a gente precisa entender que isso acontece, né? E se está acontecendo comigo, a minha obrigação enquanto profissional é notificar. Até aproveitar e deixar aí que em maio a gente está começando, né? É uma campanha nacional, que é o Maio Laranja, de combate à exploração e abuso sexual infantil no Brasil. Nem era o tema, né? Mas a gente acaba. É o tema, né? É o Também. tema. É o tema, é verdade. Fiquem atentos em relação a isso. Ai, menina, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que Alguém gostaria de agradeço. falar mais alguma coisa?
Acho que é isso. A gente vai finalizando. Obrigada pelas inquietações. Caroço de manga no pescoço, sempre necessário. E a gente vai se encontrar aqui no trabalho daqui a pouco. Um beijo. Beijo, gente. Um bom Obrigada. dia. Obrigada.